A cidade grega de Massália, conhecida hoje como Marsella, é uma das mais antigas cidades da França e possui uma história fascinante que remonta à antiguidade. Fundada por colonos audaciosos, Massália foi um centro de comércio e prosperidade e desempenhou um papel importante no intercâmbio cultural entre o mundo grego e as terras distantes da Ibéria e da Gália. Massália foi fundada por colonos gregos por volta do ano 600 antes da Era Comum. A história da sua fundação está ligada à cidade de Focéia, uma cidade grega localizada na região da Ásia Menor, na atual Turquia. Por volta do século VII, antes da Era Comum, Focéia enfrentou problemas políticos e instabilidade, levando alguns de seus cidadãos a buscar novas oportunidades em terras distantes. Um grupo desses colonos, liderados por um homem chamado Protes, navegou pelo Mediterrâneo até chegar à costa da atual França. Eles eventualmente encontraram um local favorável próximo à foz do rio Rhône, que ofereceria acesso tanto ao comércio marítimo quanto ao terrestre. Esse local estratégico foi escolhido como terreno para estabelecer uma nova colônia grega, que veio a ser conhecida como Massália. A tradição afirma que Protes foi recebido calorosamente pelos habitantes locais, liderados pela princesa grega Gíptis. Segundo a lenda, Gíptis ficou impressionada com Protes e, em um gesto de hospitalidade e aliança, escolheu como seu marido, simbolizando assim a união entre os colonos gregos e os habitantes locais. Essa união entre Protes e Gíptis é frequentemente considerada o mito fundador de Massália. A fundação de Massália foi um empreendimento típico das cidades-estado gregas da época, que buscavam expandir suas influências através da colonização. Os colonos gregos não apenas estabeleceram uma cidade, mas também trouxeram consigo sua cultura, língua e tradições, estabelecendo uma nova comunidade que refletia suas origens gregas. Ao longo do tempo, Massália prosperou como um importante centro comercial no Mediterrâneo Ocidental, estabelecendo relações comerciais com outras cidades gregas, bem como comunidades nativas da região. Sua fundação marcou o início de uma longa e rica história que moldou a cidade e sua influência ao longo dos séculos. Massália teria sido adornada com templos, teatros e outros edifícios públicos característicos da arquitetura grega antiga. Embora poucos vestígios físicos permaneçam hoje, é razoável supor que a cidade compartilhava muitos dos estilos e técnicas arquitetônicas comuns em outras cidades gregas. A religião desempenhava um papel central na vida dos antigos gregos, e Massália não era exceção. Templos dedicados a divindades gregas como Zeus, Atena e Apolo provavelmente pontuavam a paisagem da cidade, e festivais religiosos eram realizados regularmente. A economia de Massália era baseada principalmente no comércio marítimo, e a cidade era conhecida por exportar produtos como vinho, azeite e cerâmica. A presença de mercadores e comerciantes estrangeiros contribuía para a diversidade econômica da cidade. O comércio em Massália não era apenas uma troca de bens, mas também um intercâmbio cultural. A presença de comerciantes e viajantes de diferentes origens étnicas e culturais enriqueceu a vida da cidade e contribuiu para sua diversidade. Massália absorveu influências culturais de diferentes partes do Mediterrâneo, incorporando elementos de arte, arquitetura, culinária e idiomas estrangeiros. Sua riqueza e influência resultantes do comércio a tornaram uma cidade de interesse para as outras potências regionais, como Cartago e Roma, que buscavam controlar o comércio no Mediterrâneo Ocidental. A história de Massália, como muitas cidades antigas, foi marcada por uma série de conflitos, guerras e alianças militares, tanto com outras cidades gregas quanto com potências estrangeiras. Massália enfrentou desafios militares das tribos celtas e ligúrias que habitavam a região da Gália. Esses povos nativos frequentemente lançavam incursões contra a cidade grega, às vezes em aliança com outras potências como as tribos ibéricas que habitavam as atuais Espanha e Portugal. Em alguns momentos de sua história, Massália buscou a proteção de Roma contra ameaças externas, especialmente durante os conflitos com Cartago durante as Guerras Púnicas. Essa aliança estratégica com Roma fortaleceu a posição de Massália no Mediterrâneo Ocidental e ajudou a garantir a sua independência e segurança. A influência romana em Massália teve um impacto
substancial na história e no desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. Massália foi gradualmente absorvida pelo Império Romano durante os séculos I e II antes da Era Comum, à medida que Roma expandia sua influência sobre o Mediterrâneo Ocidental. A cidade se tornou parte da província romana da Gália Transalpina, que abrangia parte da França moderna. Com a incorporação ao Império Romano, Massália passou por um processo de romanização no qual aspectos da cultura, língua e instituições romanas foram adotadas pela população local. A arquitetura romana e os costumes foram introduzidos na cidade, complementando a herança grega existente. Os romanos investiram em melhorias na infraestrutura de Massália, construindo estradas, aquedutos e outros projetos de engenharia para melhorar a conectividade e a qualidade de vida na cidade. Com o declínio do Império Romano no século V da Era Comum, Massália passou por um período de turbulência e mudança, à medida que o controle sobre a região mudava de mãos e a cidade enfrentava desafios políticos e sociais. Como muitas cidades romanas, Massália foi alvo de invasões por tribos bárbaras, como os visigodos, ostrogodos e francos, que causaram destruição e desordem na região. No início do Império Medieval, Massália foi incorporada ao Reino de Provença, parte do Império Carolíngio, sob o domínio de Carlos Magno e seus sucessores. Este período trouxe certa estabilidade política e um renascimento gradual da cidade, que aos poucos recuperou seu papel como um centro de aprendizado e troca intelectual, atraindo estudiosos e artistas de renome. Muitos dos elementos arquitetônicos e urbanos que caracterizavam a antiga Massália, como as ruas sinuosas e as muralhas defensivas, ainda são visíveis em partes da cidade velha de Marsella, conhecida como Le Parnier. A rica herança cultural grega de Massália permanece viva na moderna Marsella, por meio de festivais, celebrações e eventos que celebram a história e a influência grega na cidade, servindo como um testemunho da influência duradoura que a cidade grega teve na região e na história ocidental.